Vamos voltar para a nossa série, hoje é o segundo episódio, nossa série A Jornada no Deserto, e hoje nós vamos ao segundo episódio, Corações Revelados no Deserto. Êxodo capítulo 17, versículo 1 a versículo 7. Versículo 1. E depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, palavra que nós destacamos na mensagem da última vez que estivemos aqui, que é a nossa jornada de vida com o nosso propósito, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contentais comigo? Olha, continuação do versículo, preste atenção. Porque tentais ao Senhor. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matarmos de sede, e a nós, e também aos nossos filhos e nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante o povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com a que feriste o rio, e vai. E eis que estarei diante de ti sobre a rocha em Herope. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés fez assim diante os olhos dos anciões de Israel. E chamou aquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? No primeiro episódio, nós falamos, e o título que nós usamos há 15 dias atrás, porque na semana passada, queria agradecer ao irmão Rodrigo, que nos trouxe uma palavra muito preciosa. Nós falamos se nós tínhamos motivo, ou o povo de Deus tinha motivo para se queixar de Deus ou das coisas que Deus fez para aquele povo e tem feito para a nossa vida. Nós lemos em Êxodo no capítulo 12 e versículo 41, que o povo ele foi escravo durante 430 anos. Eles serviram com dura servidão, até que chegou o ponto que Deus levantou Moisés, e o faraó vindo aquilo, porque eles chegaram e disseram: nós queremos liberdade, porque nós queremos servir ao nosso Deus. Nós lemos esses versículos, e a Bíblia diz que faraó endureceu mais ainda o seu coração, e fez ainda eles prepararem os tijolos com as palhas, que já chegava ali para a sua construção. Então nós levantamos alguma questão na vida do povo aqui, como na nossa. Será que após ter uma vida tão sofrida, de trabalhos forçados como os escravos, agora sendo livres, será que a vida seria melhor? Será que eles teriam paz, descanso? Será que as queixas que são existentes na nossa vida e no povo seriam findadas, ou são findadas quando nós recebemos uma nova vida através de Jesus na cruz para pagar os nossos pecados? Bem, nós sabemos e respondemos que não é bem assim, porque nós vivemos ainda preso com as nossas mentes, aquela mente de cativo que eles tinham. Nós somos escravos de nós mesmos. Nós vamos falar nessa noite sobre isso. Deus não precisa provar ninguém para saber o que tem no coração. Agora, quando nós somos provados, como nós vamos falar, é o homem que descobre o que tem no seu coração, no fundo e no profundo do seu coração. Então a resposta é sim.
É sim para dizer que nós não temos motivo para nos queixarmos de Deus, mas sim para dizer que nós estamos ainda como um velho homem. E precisamos sair da condição de escravos do pecado, porque nós somos livres em Cristo Jesus. Essa é a nossa série, A Jornada no Deserto. No versículo 1 aqui, você lendo o versículo 1, você pode ler aí, a nossa vida é uma jornada. Depois disso, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as suas jornadas, segundo os mandamentos do Senhor. Quando Deus deu uma salvação para você, para mim e dá, para aquele que quer ouvir a palavra e receber como Cristo como seu único e Salvador, nós entramos numa jornada. No versículo 1, a nossa jornada aqui do povo, no deserto, nós vamos falar mais um pouquinho sobre o que é o deserto também, ainda nesta noite. O deserto, ou a nossa vida, a nossa jornada, ela é cheia de desafios. Não é porque a terra emanava leite e mel, cachos de uva que duas pessoas precisavam carregar, não havia o quê? Dificuldades. Não havia condições adversas ou inimigo. Mas isso são motivos, as coisas terrenas, para nós dissermos, ou para alguma condição ficar existente diante da poder e da força de Deus? Por isso nós temos aqui, e nós vamos falar nessa noite, que os corações vão ser revelados naquele deserto. E o nosso coração, ele é revelado também na nossa jornada. Por isso nós vamos falar, num deserto de provações, numa jornada de provações, não está ou não estava lá o Deus forte que tirou eles da terra do Egito ou nos tira da escravidão do pecado? No deserto, nas profundezas dos corações, quando nós estamos no deserto, elas são o quê? Reveladas. Nós vamos falar sobre isso esta noite em Deuteronômio, no capítulo 8. No terceiro ponto que nós temos aqui, o que nós precisamos aprender na jornada do deserto. Talvez você não esteja hoje vivendo dificuldades nessa representação do deserto, mas com certeza você vai viver. E se você está vivendo, o que Deus quer que você aprenda com Ele? E quarto, o dia que esse povo reclamou, se queixou, murmurou, pecou contra Deus e conforme o versículo 2 que está aí no final da Bíblia, tentou o Senhor. Houve o quê? Um memorial em Refidim, até os dias de hoje, que nós podemos olhar e ver o livramento que Deus nos fez. Então, entrando aqui no nosso primeira questão aí, no deserto de provações, não havia um Deus forte? Quando o povo estava no deserto, nós sabemos e vamos falar que houve uma revelação ali do coração deles. O que eles fizeram aqui? No versículo 1 a 3 e no versículo 7 nós encontramos, e falamos na semana passada, eles se queixaram. As nossas obras apontam o quê? A nossa fé. As nossas palavras, os nossos olhares, por exemplo, só de você olhar, demonstra o quê? O que tem dentro do seu coração. Jesus não disse sobre isso? A boca fala do que o coração, ele está o quê? Ele está cheio. O deserto é um lugar figurado, simbólico, para nós crentes, mostrando o quê? Ele mostra que o deserto é um lugar de grandes dificuldades. E que nós, quando vamos para lá, nós precisamos estar o quê? Preparados. Porque quando você passa por alguma dificuldade, alguma tribulação na sua vida, que você não está preparado, isso o que acontece na vida de um crente? Acontece que você pode ver aqui com o povo, ou você pode olhar até para a sua vida, quando você passa por esses momentos, que gera estresse, que libera o seu velho homem, porque muitas vezes nós ficamos chateados, descrentes, se levanta nas circunstâncias difíceis, muitas vezes a nossa raiva, o nosso ódio, a nossa angústia, a nossa ansiedade, não é verdade? E tudo isso que é aflorado quando nós estamos em momentos difíceis, pode acontecer para nós um definhamento espiritual, um desânimo. Ninguém é provado, meus irmãos, em tempo de bonança.
Raras pessoas na Bíblia, elas serviram e foram provadas no tempo de bonança. Nós podemos citar um nome aqui que é o caso de Jó. Jó, ele não precisou ir para o deserto para ser uma pessoa justa, conforme a Bíblia diz. Mas quando nós estamos no bom, quando nós temos tudo, não há provações. Aí as coisas são fáceis. Mas olha só, Deus está lá com o povo está no deserto. O deserto traz algumas questões que nós estamos vendo aqui levantando. E você pode olhar, abrindo em Deuteronômio, que Deus ele complementa esse texto. A nossa vida, a nossa jornada, ela é escrita aos poucos, não é assim? A sua vida pode estar escrita lá nos céus, né? No livro da vida, seu nome pode estar lá antes do seu nascimento. Mas olha só, quando nós olhamos em momentos de dificuldades e atribulações, quando as coisas são novas na nossa vida, pode ser um trabalho, pode ser uma mudança de cidade, pode ser um casamento, não é verdade? Pode ser uma pessoa terminando a faculdade, num dia você é aluno, no outro dia você está desempregado, não é verdade? A gente passa por essas dificuldades na vida. Jesus disse que no mundo tereis o quê? Aflições, dificuldades. Mas nós precisamos nos preparar como o povo precisava estar preparado. Porque Deus já tinha dado o poder para eles, da sua força e mostrado quem era Deus. Aquele povo por 430 anos não conhecia quem era o Senhor. Mas quando Deus se apresenta para Moisés, muitas coisas são feitas. Em Deuteronômio no capítulo 8, você pode abrir a sua Bíblia, não há alguma coisa que eles possam reclamar que Deus não fez. Todas as necessidades e condições físicas, elas são o quê? Supridas. Não há abandono por parte de Deus. Então o deserto, ele vai provar os corações, mas nós precisamos saber que Deus está o quê? Deus está lá conosco. Não é verdade? No versículo 4, por exemplo, olha só na sua Bíblia o que a Bíblia diz, que nunca se envelheceram as roupas, as sandálias. No versículo 12 e no versículo 13, pergunto para você, faltou pão para eles? Faltou água? Olha só o que aconteceu com o povo no deserto durante 40 anos. Versículo 12. Para não suceder que, Deuteronômio capítulo 8 e versículo 12. Para não suceder que, havendo tu comido e foste farto, havendo edificado boas casas e habitando-as, e tivesse aumentado o teu gado e o teu rebanho, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens. Eles estão fazendo uma murmuração e uma reclamação, mas Deuteronômio ele faz um resumo. Está faltando alguma coisa para esse povo? O que está faltando para você na sua vida? Tem te faltado algumas coisas? A Bíblia diz que naquele tempo Deus, ele colocou uma nuvem durante o dia. Nós comentamos aqui, pega um dia de calor, vem ficar 2 horas nesse campo aqui para você ver o que é um calor, o que é um deserto. Mas a Bíblia diz que Deus estava na frente deles com aquela nuvem, uma sombra que os cobria para os proteger, como nós temos hoje a palavra de Deus. De noite havia ali uma coluna de fogo que iluminava todo o povo, mostrando esse poder de Deus, que Deus estava com eles no deserto, e todas as nações podiam ver quem que era o Deus dessas pessoas, como através dos seus pensamentos e das nossas obras, os nossos vizinhos, os nossos familiares, aquelas pessoas que não conhecem a Cristo podem ver. Então não faltou nada, porque também nós temos o Espírito Santo, nós vamos falar desse memorial nessa noite. Então não faltou nada do povo. O povo podia reclamar do versículo 7, 8, 9 e 10. Mas há gigantes sobre a terra. Os inimigos são poderosos. Mas aprende uma coisa que Deus quer te ensinar. Para você vencer e colher grandes frutos, você precisa também saber que você precisa ter grandes esforços. Todo mundo quer ser o Daniel saindo da cova, mas ninguém quer ter aquele grande esforço de confiar em Deus e saber que Deus é tão poderoso que Deus pode fechar o quê? A boca do leão. É fácil dizer essas coisas quando a Bíblia já está escrito, mas difícil é viver como nós vivemos escrevendo a nossa história. Então não havia por que o povo reclamar. Em
Isaías, no capítulo 40 e versículo 22, a palavra de Deus diz assim: e empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolha, será que eu errei aqui o capítulo? Isaías capítulo 40 e versículo 22, desculpa, li o 20, e ele é o que está sentado sobre a glória da terra, cujos moradores são para eles como gafanhoto, e ele é o que estende os céus como uma cortina, e desenrola como a tenda para que neles habita. Então Deus, ele é poderoso, não falta nada para o povo no deserto. Mas será que o povo sabia o que tinha dentro do coração deles? Você sabe o que tem dentro do seu coração quando você é provado? Quando Deus, ele vem com a palavra de Deus, porque a conclusão que nós chegamos é que quando eles vão para o deserto, Deus vai revelar o que tem no coração de cada um. Quando você passa por uma aprovação, o que acontece? Deus revela o que tem dentro do seu coração. Em Deuteronômio no capítulo 8, você ainda está aí, no versículo 2, olha só Deus falando da nossa jornada e da jornada do povo que está no deserto. E Deus estava com eles, assim como Deus está o quê? Conosco, nada nos falta. Olha só a primeira parte do versículo 2. E te lembra de todo o teu caminho pelo qual o Senhor Deus te guiou no deserto por estes 40 anos. Eu não sei quantos anos você tem. Tem gente que eu sei que tem 20, tem 30, tem 40 anos aqui. São todas pessoas novas que estão aqui. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Faltou algum dia na sua vida pão para você comer? Faltou algum dia na sua vida água para você beber? Roupa? Faltou trabalho? O que tem faltado na sua vida que você não pode reconhecer que Deus, ele é forte mesmo nos momentos de dificuldade? Não é verdade? Todos os momentos nós estamos aí na rua, Deus tem guardado os seus, mas outros têm pegado Covid, nós sabemos disso. Porque a Bíblia diz, e Jesus passou por essa prova, não tentais o quê? O Senhor. Agora a continuação do versículo aí, porque não nos falta nada, principalmente Deus nos lançou fora da escravidão do pecado. A nossa vida, a nossa mente, ela foi restaurada pelo poder de Deus. Mas olha só o que tem no versículo 2, na continuação. Qual que é o motivo que Deus permitiu o povo ir para o deserto? Qual que é o motivo que Deus permite as adversidades na nossa vida? Olha só a continuação, para te humilhar, para te provar, para saber que está no teu coração, se guardarás os meus mandamentos ou não. Então quando o povo vai para o deserto, Deus já sabia se aquele povo ia guardar ou não a sua lei. Se o povo ia reclamar ou não. Porque quando nós voltamos lá no texto, que nós olhamos, o que está faltando? Está faltando água para o povo beber? Isso na verdade é só uma condição externa. Porque não é isso, isso é um condicionante. O que falta é um coração puro para servir o quê? O Senhor. Quando nós lemos aqui, pode voltar a sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 17. Quando a gente fala aqui que Moisés, Moisés orou para Deus, e Moisés saiu do monte Horebe, era uma cadeia montanhosa. Então quando Moisés subiu por 40 dias, não é uma montanha assim, o Monte Horebe que tem um pico, são várias cadeias. Então podia até se acreditar que Moisés tinha morrido lá em cima. Quando Moisés desce após 40 dias, o que está com o povo lá embaixo? O povo tinha derretido os seus brincos, tinham derretido suas argolas, os seus anéis, e feito o quê? E feito um Deus, feito bezerro de ouro. Por isso que Jesus diz em Mateus no capítulo 6 e versículo 21, aonde estiver o vosso coração, ali estará o quê? O vosso tesouro. Então o povo, ele é reprovado. Deus, ele deixou o povo ir lá, passar aquela necessidade, mas não no sentido de faltar alguma coisa. Porque muitas vezes nós passamos por condições que nós precisamos confiar em Deus. E quando você aprende a confiar em Deus, você não tem outra coisa, outro ídolo para guardar no seu coração.
Aquele povo estava cheio com o coração, estava cheio com os bolsos de bezerro de ouro. Quando Jeroboão quer dividir o reino norte e sul, né, lá em Jerusalém, no tempo do Roboão, do filho de Salomão, ele faz o quê? Um bezerro de ouro e fala assim, ó, está aqui o Deus que fez sair vocês do Egito. E o povo sai servindo esses deuses. Então Deus, ele prova o que tem no coração, mas Deus já sabia. Porque quando as nossas vidas, elas vão se tornando o quê? Doce. Quando as nossas vidas vai se tornando fácil, o que acontece com a conduta de um crente? Versículo 14, aí de Deuteronômio no capítulo 8, os irmãos já fecharam, mas eu vou ler para vocês, diz assim: para que não se eleve o teu coração e te se esqueça do Senhor Deus, que te tirou da terra da onde? Do Egito. Satanás sabia o que tinha no coração de Jó? Não. Nem o Jó sabia o que tinha nas profundezas do seu coração. Mas Deus, ele sabia o que tinha no coração de Jó. Por isso que a palavra de Deus é clara aqui. Deus, quando torna os nossos caminhos doces, os nossos caminhos fáceis, nós esquecemos de Deus. Nós não lemos os versículos que foram multiplicados, o gado, os filhos, a prata e o ouro, mesmo estando no deserto? Não lemos. Mas o que tem no coração do povo servindo a Deus? Versículo 1 de Êxodo, no capítulo 17. Quais foram as incitações feitas contra Deus? O que o povo fez? O que nós fazemos na nossa vida, na nossa jornada diária, dia após dia, contra o Senhor? Versículo 1, vou ler o versículo 1 e o versículo 3, depois o versículo 7, tá bom? Quais foram as acusações que saiu do mais profundo do coração daqueles homens e mulheres que estavam no deserto? Versículo 1, depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pela sua jornada segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para beber. Então contenderam o povo com Moisés, dizendo: dai-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? E por que atentais o Senhor? E o povo disse, e tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matarmos de sede, a nós, os nossos filhos e o nosso gado? E aí, conclusão do texto, versículo 7, e chamou aquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Como nós já antecipamos aqui, não faltou, a questão não era o condicionante da água. Porque o condicionante da água, daqui a pouco eles vão reclamar que não tem carne, Deus manda codorniz, daqui a pouco não tem água, daqui a pouco é o sol, daqui a pouco não tem água de novo, daqui a pouco as águas são amargas, daqui a pouco não tem pão para comer. Então Deus vai suprindo, como nós falamos, capítulo após capítulo de Êxodo. Se você passar aí 16, 15, 14, você vai ver isso. Então o motivo é o que está dentro do nosso coração. E aí o que acontece? O povo faz o quê? Eles tentam contra o Senhor. Na nossa vida, nós repetimos a mesma coisa que o povo fez aqui. Se você pegar o versículo 3, o versículo 2, a conclusão do versículo 7, qual que foi o pecado do povo? Primeiro, o povo queixou-se, o povo murmurou contra o Senhor. Depois, a segunda coisa que o povo fez, ele contendeu, ele brigou. E a terceira vez, ele tentou contra o Senhor. Nós temos um personagem na Bíblia que é o Jacó. No capítulo 32, versículo 22 e versículo 27, você pode abrir a sua Bíblia, se você quiser ler o texto enquanto eu falo. Gênesis, capítulo 32, versículo 22 e versículo 26. A Bíblia diz que o Jacó, ele brigou com o anjo. E por qual motivo que ele brigou com o anjo? Ele brigou com o anjo, para o anjo abençoar ele, Então ele estava lá,
Versículo 22. E levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou do val do Jaboque. E tomou e fez-o passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele, um anjo, um homem, até que a alva subiu, e vendo este que não prevalecia contra ele, ou seja, o anjo perdeu a briga contra Jacó, tocou na sua junta da sua coxa e deslocou a junta da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não deixarei ir, se não me abençoar. Então lhe disse: qual é o seu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Meus irmãos, qual que é o problema de Jacó? Ele não está pedindo a benção aqui? O problema, meus irmãos, veja se isso não é uma tentação. Ele chegou a brigar com o anjo do Senhor, sendo que Deus já tinha falado o quê? Que ia abençoar ele. Deus não falou que ia guardar o povo no deserto? Por que o povo não creu? Por que o Jacó, ele não crê e chega nesse ponto? É porque tanto o povo no deserto, como Jacó, eles agem pela carne. Eles não agem pelo Espírito. Deus, por um acaso, é mentiroso para não cumprir alguma coisa que Deus prometeu para aquele povo, para Jacó ou para nós através de Jesus? É mentiroso? Deus é infiel para não cumprir a sua palavra? Em Jonas, capítulo 4 e versículo 1, o Jonas, ele pede a morte. Sabe por que ele pede a morte? Ele pede a morte porque Deus salvou o ímpio. Deus salvou Nínive, e ele não se conformou com aquilo. E ele diz para o Senhor: eu prefiro o quê? A morte. Eu prefiro ver a morte do que Deus salvando o assírio. Agora, o homem pode escolher por Deus? O homem pode deixar a vontade de Deus? Deus pode sair do seu trono, da sua glória, para que o homem sente lá? Se Deus quis salvar o povo, e Jonas chega para Deus e diz: eu prefiro a morte, isso não é tentar contra a morte? Olha só, porque quando você olha a conclusão, tanto Jacó, quanto Jonas, quanto o povo, eles eram o quê? Abençoados. Eles conheciam a palavra de Deus. Deus já tinha prometido, eles sabiam das bem-aventuranças que Deus tinha prometido para eles, tudo que Deus ia cumprir. Agora, quando uma pessoa ela tenta o Senhor, ela não está agindo pela carne, ela não está agindo pelos ídolos que tem no seu coração, porque como que vai terminar a história aqui? O Jacó termina como? Coxo. E o Jonas termina como? Jonas termina dentro, quando Deus chama ele, logo no primeiro capítulo, termina dentro do ventre de um peixe. E o povo que passaria 60, 90 dias num deserto, passa 40 anos lá. Então olha só como termina essa história e como que pode terminar a nossa história com Deus. Às vezes pode nem começar uma carreira de fé. Por quê? Porque nós tentamos contra o Senhor, queixando, murmurando, brigando e tentando o Senhor. Quais que são os sintomas que você encontra no povo e na vida dessas duas pessoas que nós citamos? Olha, os sintomas são bem simples. Jacó, ele é o quê? Ele é incrédulo. Ele não precisava ter feito aquilo. Deus já tinha prometido que ia abençoar ele. Quando você olha para a vida do Jonas, é uma vida que não tem o quê? Compaixão. Quando um crente ele não tem compaixão das pessoas, olha que situação que pode uma pessoa sendo crente em Cristo Jesus, tendo todo o amor, todo o direito aberto por Cristo Jesus, porque Jesus ele não precisava sair da sua glória para vir a este mundo, mas Jesus mostrou toda a compaixão, mas Jonas não teve essa compaixão. E o povo se mostra o quê? Frio. Por isso, quando você olha essa jornada no deserto, Deus mostra o que tem no coração de cada homem.
600 mil homens saem do Egito, e 599.998 homens caem por terra, sem cumprir a jornada que Deus quis. Olha só que situação que chega. Por isso, meus irmãos, nós temos uma referência na Bíblia. Em Mateus, no capítulo 4, versículo 1, abra lá a sua Bíblia. Em Mateus, no capítulo 4, no versículo 1 ao versículo 7, mostra que houve um homem que não tentou ao Senhor, mas que ele cumpriu, ele não se queixou das suas adversidades, ele não se queixou do seu propósito neste mundo, mas ele cumpriu e não deixou vacilar os seus pés, as suas mãos e os seus pensamentos. Ah, mas é Jesus. Mas olha só, que condição que Jesus estava quando ele foi tentado. Nós não lemos em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 2, que Deus, ele fez o quê? Ele humilhou o povo, no sentido de que ele deixou o povo naquela condição, para ver o que o povo ia fazer. Lembra quando os discípulos estavam reunidos, que já era um fim de tarde, aonde não tinha lugar para comprar pão, não tinha lugar ali para as pessoas ficarem para poder acampar, não tinha o que dar sobre comer? O que os discípulos disseram para Jesus? Senhor, foi o Filipe, né? Foi o Filipe, né, Filipe? Foi o Filipe. Senhor, dispensa o povo porque está tarde, não tem pão, não tem onde comprar pão, não tem aldeia, dispensa que esse povo está com fome. Olha só, como que o homem age diante do seu semelhante, sem compaixão, de uma forma incrédula, frio para a palavra de Deus. Mas Jesus não. Versículo 1, então foi conduzido Jesus pelo Espírito para onde? Para o deserto. Aonde que o povo foi tentado? No deserto. Aonde que Jesus foi tentado? No deserto. Aonde você vai ser tentado? No deserto, no sentido figurado, espiritualmente. Continuação. Para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Fome. O povo estava com o quê? Com sede. O povo lá antes de Deus dar maná estava o quê? Com fome. Olha só o que aconteceu, olha só a diferença. E chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha só. A mesma questão para o povo no deserto, a mesma questão para a nossa vida, a nossa condição física. Muitas vezes nós se queixamos das coisas simples, é uma comida, é uma bebida, é um vestuário, é uma necessidade, alguma coisa simples, não são as coisas elevadas. E aí Jesus diz, olha, nem só de pão viverá o homem. Era essa a resposta que deveria ter no coração daquele povo e o que deve ter no nosso coração quando nós estamos passando aonde? Pelo deserto de Deus. Mas olha só, a segunda coisa que Satanás diz para ele, né? Versículo 8, versículo 5, e o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo, né? O ponto mais alto do templo, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, todo aquele povo é filho de Deus, Jesus é filho de Deus, nós somos filho de Deus, mas olha só, se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ão nas suas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. E disse Jesus, também está escrito. O que está escrito aí na sua Bíblia? O que está escrito aí, irmão Rodrigo? Não tentarás o Senhor teu Deus. Olha só, meus irmãos. Ah, eles tinham a coluna, eles tinham aquela sombra que os guardava. Nós temos a palavra de Deus. Ah, eles tinham aquela coluna de fogo, aquele poder. Nós temos o Espírito Santo. Por que nós temos tentado na nossa vida o Senhor? Meus irmãos, para chegar a um ponto de Satanás vir tentar uma pessoa, é porque ela é muito espiritual. Porque a Bíblia diz que cada um é tentado pela sua própria concupiscência, a primeira parte da vida. Você é tentado por você mesmo, o que tem dentro do seu coração. Quando você passa nesse primeiro deserto, aí pode ser que o inimigo se levante contra você.
como se levantou contra Jó, por exemplo. Então, olha só, o povo está no deserto, a situação é a mesma aqui, Jesus é o nosso Salvador, Ele é perfeito, mas voltando para ler o versículo 7, volta lá, como que foi chamado aquele lugar? O lugar no deserto de Refidim, aonde o povo se queixou, contendeu e tentou o Senhor, conforme o versículo 2. Foi chamado, olha só, versículo 7, e chamou aquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. Foram os filhos de Israel que causaram isso. Então olha só, Massá, quando você vai ver a tradução, é uma palavra que significa provação, teste. O povo foi reprovado, mas será que nós temos sido aprovados ou reprovados por Deus na nossa jornada? Palavra Meribá é lugar de contenda. Será que é assim na nossa casa? Será que aonde nós vamos, os nossos pensamentos, a nossa mente, não é lugar de paz? É um lugar de conflito? Conflito pelas coisas do mundo e pela palavra? Conflito pelo aquilo que eu penso e aquilo que a palavra de Deus diz? Conflito pelas minhas queixas? Quem que complicou a jornada no deserto, meus irmãos? Foi Deus, quando Deus permitiu que o povo conhecesse o seu próprio coração? Ou será que é o homem? Ou será que é nós? Ou será que é como algumas pessoas dizem, isso é conspiração do universo, né? O universo conspira contra a minha pessoa. Será que não é os nossos atos que nos levam para essa condição? O que nós precisamos aprender no nosso terceiro item? O que nós precisamos aprender com a nossa jornada e a jornada do povo do deserto? Bom, primeiro, o deserto, ele é um lugar de aflição, de provação. Você pega tudo que tem no deserto e traz essa parte física para as questões espirituais. É o lugar que Deus nos prova ao longo da nossa vida. Você pode ir para o deserto uma vez, 2 vezes, 3, 10, 20, 30, 50 vezes na sua vida. É um lugar onde você precisa aprender a confiar em Deus e a depender de Deus. O povo, o que eles tinham que aprender? A confiar em Deus e depender em Deus. Você confia no seu trabalho? Você confia no seu dinheiro, no seu marido, nos seus filhos, na sua conta bancária? Em quem que você confia? Ou em quem que você não confia quando você tem uma necessidade? O segundo ponto é que o deserto é um lugar onde Deus nos prova com um propósito. Deus nunca vai provar um crente sem um propósito, porque há muitos propósitos. E o propósito nós citamos, que o crente aprenda a quê? A depender de Deus. O Jó, ele aprendeu a depender de Deus e não nas coisas que ele tinha. O deserto não precisa ser um lugar em que nós temos que ficar 40 anos para aprender essas coisas. E nem 22 anos como Jacó ficou, lá servindo o ímpio, seu tio, sendo roubado e trapaceando. Isso não é vida para um crente fazer. O deserto é um lugar onde você precisa, e Deus te leva para você aprender que você tem limites. É um lugar onde que você precisa aprender a não ser teimoso e aprender rápido as lições que Deus tem para você na sua vida. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele aprende isso. Porque no princípio, o que ele diz? Ele fala assim, não, eu acreditava na minha força. Eu fui fariseu dos fariseus, né? Quem que tinha um conhecimento como eu, uma vontade como a minha? Ele fala isso. Mas olha só o que ele escreve em 2 Coríntios, no capítulo 12. Olha só o ponto da espiritualidade, de entendimento, que ele diz que Deus levou ele para o sofrimento, para o deserto, para quê? Olha só o que ele diz: por isso sinto prazer nas
fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou o quê? Eu sou forte. Aprenda essa lição. Se você precisa aprender que para ter grandes frutos na sua vida espiritual, precisa ter grandes esforços, você precisa aprender que Deus vai levar um ponto da sua vida, como levou os discípulos, até um ponto que eles não conseguiam mais remar. E aquela tempestade engolir eles e tirar a vida deles. O apóstolo Paulo aprendeu isso, que há pontos na nossa vida no deserto, que chega um ponto que nós reconhecemos que nós somos o quê? Fracos, que nós não temos força nenhuma para sair daquela situação. E aí quando você chega nesse ponto de depender e confiar em Deus, você se torna uma pessoa o quê? No versículo aí, forte, porque tem o quê? Tem o poder de Deus. Será então que não havia um Deus forte naquele deserto, ou que você está vivendo? Versículo 9 do mesmo capítulo: e disse-me, a minha graça te basta. Enquanto tiver o nosso dinheiro, o nosso conhecimento, a nossa força, enquanto tiver, meus irmãos, lá o povo saindo com ouro para vender no deserto, condições de construir barraca, água, comida, como era no tempo de José, no seu pai, o Jacó aqui, que estava no tempo que houve a fome na terra, enquanto tiver forças no homem, você não vai sair de lá. Você vai continuar nesse deserto até aprender o quê? Essa lição. Porque o terceiro ponto é que o deserto é um lugar do quê? De amadurecimento espiritual e de crescimento. Ninguém é provado ou cresce em tempo de bonança, com algumas exceções que nós encontramos na palavra de Deus. Então esses lugares, quando nós somos fracos, quando nós reconhecemos a nossa limitação, quando nós conhecemos que nós somos pecadores, injustos e que não há força nenhuma, há o quê? Um amadurecimento e um crescimento. É por isso que o nosso próximo ponto é que o deserto é um lugar onde Deus nos leva e nos quer tirar. Deus não quer que você fique no deserto. Não era para ser 40 anos. Foi 40 anos que Jesus ficou no deserto, meus irmãos. Foi quanto tempo? 40 dias, 40 noites. Então, se você aprender as lições de Deus rapidamente, você vai entrar e você vai sair rapidamente. Mas sabe o que é triste? Que nós aprendemos nessa jornada, no deserto, é que o deserto muitas vezes é um lugar aonde nós, que é uma triste realidade, insistimos em ficar, porque nós não aprendemos a lição de Deus. Nós continuamos com o velho homem, limitados. Voltando lá, para nós terminarmos, em Êxodo no capítulo 17, porque você precisa aprender essa lição, nós precisamos, e eu também, meus irmãos, essa palavra serve principalmente para o pregador, quando traz uma palavra, a palavra fala aos nossos corações. O deserto é onde revela os nossos corações e que é um Deus forte. Mas desse capítulo 17, Deus ele faz um lugar de memorial. Por isso nós estamos chamando aí o memorial de Deus na rocha de Refidim. Jamais passaria pela mente humana do homem imaginar que Deus tiraria o quê? A água da rocha. Jamais imaginaria o homem que Deus andaria sobre as águas. E que jamais passaria na mente humana que Deus teria até poder para poder abrir o mar vermelho. Olha só, como que chega ao ponto de uma pessoa que até conhece, de ouvir falar da palavra de Deus. E tampouco também passaria na mente humana que Deus daria o seu Filho para nos salvar. Porque esse é o memorial de Deus. As religiões, elas acreditam em sacrifícios humanos. Ou seja, se eu sacrificar algo na minha vida, eu vou ter o quê? Uma recompensa. Até muitos cristãos, denominados cristãos, pensam nisso.
Mas a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, mostra a incapacidade do homem para tal feito. Por isso, não tinha o quê? Não tinha água. Se não tem água, o que vai acontecer? O povo, de fato, vai morrer aonde? No deserto. Eles não estavam errados nesse sentido, que se Deus não fizesse alguma coisa, porque eles murmuraram. Mas se eles dissessem, Senhor, nos ajuda, nos dê água para beber, é diferente. É um pedido. Ok? Então olha só, versículo 5 e versículo 6. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel e toma na tua mão a tua vara, como que feriste o rio e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha e dela sairá as águas para o povo beber. Então olha só, o que Moisés precisava fazer? Passar adiante e ferir o que? A rocha. Quando Moisés Deus faz essa menção para ele, e ele toca na rocha, nós sabemos que sai o que? Sai água. Então aqui nós encontramos mais uma vez no Velho Testamento um memorial que mostra o quê? As obras do Messias que viria um dia para morrer pelos nossos pecados. Quando Jesus ele morre, meus irmãos, é uma referência essa aparição aqui e esse acontecimento. A rocha aqui representa Cristo. E a água que sai da rocha representa o quê? O Espírito Santo. Porque um homem só pode chegar na presença de Deus se o Espírito de Deus o convencer do pecado, da justiça e do juízo. No deserto havia o que? Sede. E havia o que? Morte. Se Deus não toca, não fere a rocha, o povo morreria de sede. É fato. E se Jesus não é ferido pelas nossas transgressões, pelas nossas faltas, pelas nossas iniquidades, nós também estaríamos mortos espiritualmente. Por isso Deus ele faz esse memorial no capítulo 17. Lá em Números, no capítulo 20 e no versículo 13, a palavra de Deus lembra desse capítulo, porque lá naquele momento, novamente de murmuração, Deus não diz para Moisés ferir a rocha. Deus disse para Moisés, falai com a rocha. Então olha só a representação que nós temos aqui, de Jesus morrendo, essa figura da rocha, do Espírito Santo e da água, mostrando que só há vida eterna em Cristo Jesus. Lá em João no capítulo 4, para nós terminarmos, né? Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia e ler em casa esse texto, já pela hora que eu não vou ler. Jesus ele passa por Samaria, ele sai da Galileia, ele tem que ir para Jerusalém e é caminho. E aí a mulher fala assim, nossa, como é que você sendo um judeu fala comigo, né? Na verdade a base espiritual deveria ser diferente aquela questão. Ela deveria falar, nossa, como é que pode Deus descer do céu, da sua glória, né? Como pode Deus falar com o homem sendo pecador? E aí no versículo 10, né? No versículo 13 e no versículo 14, Jesus pede água para ela, mas Jesus diz, olha, se você soubesse quem fala contigo, você não me daria água, mas você pediria a água que eu tenho para te dar, né? E aí ela fala assim, mas com que o Senhor vai tirar a água aqui do poço, né? Esse poço aqui foi Jacó que nos deu, né? Olha só uma referência do povo lá atrás, da água que era tão importante. E aí Jesus diz e fala para ela, então eu vou te explicar o que é, chama o seu marido. E ela diz, eu não tenho marido. Então Jesus precisa tratar do pecado dela como precisa tratar dos nossos pecados. Mas ele diz, olha, se você vir a mim, eu tenho as águas vivas. Se você beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais você terá o quê? Sede. Então esse é o memorial do capítulo 17, que o povo está lá no deserto, em que Deus fere a rocha, mas aquela referência mostra que um dia viria Deus para suprir todas as nossas necessidades de sede espiritual. O homem foi separado
lá no jardim do Éden, o homem estava na presença de Deus, e agora o homem pode voltar na presença de Deus através do Espírito Santo que foi dado quando Jesus foi ferido pelos nossos pecados e pelas nossas transgressões. Não se esqueça disso. Não se esqueça que Deus, Ele tem muitas vitórias para dar para você, para a sua vida, para a sua geração. Essa foi a promessa. Mas o nosso tema de hoje, o segundo episódio, é corações revelados no deserto. Se você vai para o deserto, está no deserto, agradeça a Deus para que você tenha a oportunidade de crescer em espírito e em verdade. Não se esqueça que há um Deus forte e que as coisas vão ser reveladas para o seu próprio bem e que Deus está contigo e quer tirar você de lá. Amém?